Bom dia, Primeira Igreja Batista no Encantado, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã de 25 de novembro de 2020, um mês, só falta um mês para o Natal. Eu estava falando isso com a minha esposa ontem, e um mês passa rápido, né? Só vou fazer algumas confirmações aqui no som, para ver se está tudo direitinho. Eu sempre confirmo antes, né? Assim as pessoas já começam a entrar aqui. Já está aparecendo alguns rostos aqui, né? A gente já vai começar a orar. Eu faço sempre a checagem do som. Está tudo direitinho. Deixa eu entrar aqui no notebook na nossa página da igreja. A transmissão está ok, deixa eu checar o som. O som está ótimo, graças a Deus. Perfeito. Isso é importante. E agora eu vou compartilhar a transmissão com o WhatsApp da igreja, o link, né? Encantado. E já vou passar para um outro grupo também. Pronto. E essa transmissão também para o meu privado no Facebook, que os meus contatos no Facebook também, que quiserem acompanhar no dia, eles podem acompanhar, ou acompanhar a gravação em outro horário. Bom dia, minha irmã Rosângela Gadelha. Bom dia, irmã Marluce, sua mãe também está acompanhando. Ontem o pastor Alexandre sentiu sua falta ontem. Ele falou assim, para a irmã Rosângela não estar aqui, deve ter acontecido alguma coisa. Ele estava preocupado com a irmã ontem. Ontem eu acompanhei o que eu pude, né? Porque eu estava assim, eu acompanhava e estava na cozinha, acompanhava e estava na cozinha. Pronto, já compartilhei com o meu privado aqui no Facebook. E já estou agora de volta na página da Primeira Igreja Batista. Ontem o pastor Alexandre... sim, foi um problema na internet. Ele ontem estava falando que hoje teria uma folguinha que estaria me acompanhando hoje de manhã. Que ele disse que depois de uma série de várias quimioterapias, ele teria um período de intervalo para depois voltar a fazer a quimioterapia de novo. Eu sempre que posso, eu acompanho. Se eu não acompanho ao vivo, eu acompanho depois a gravação. A gravação fica disponível, seja pela página no Facebook, ou seja pelo YouTube. Volto a pedir para os irmãos que continuem divulgando para que a gente tenha um mínimo de 1000 inscritos, para que a nossa transmissão ao vivo também seja pelo YouTube. Vamos ver se entra mais algumas pessoas. Aqui, o que acontece? Ontem o pastor Alexandre estava explicando o que acontece. Nem todo mundo que assiste
aparece os retratos, aparece a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, às vezes a gente não tem noção de todo mundo que está assistindo. Então, às vezes a gente pensa que só são algumas pessoas, não tem mais pessoas assistindo, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente vê alguns retratos aqui que aparecem momentaneamente, aparecem rápido, e não dá para identificar. Então a gente não acaba não cumprimentando todas as pessoas. Às vezes, poxa, o pastor não citou o meu nome. Não se chateiem por isso, é porque o nome não apareceu, ou apareceu o retrato, não deu para a gente identificar a foto, ou não apareceu retrato algum, não apareceu o nome. Porque isso o pastor Alexandre estava explicando, né, durante o culto, que muitas pessoas assistem online e a gente não tem noção de quantas pessoas realmente estão assistindo, entendeu? Às vezes a gente pensa que é uma ou duas que estão assistindo, como por exemplo está aparecendo aqui duas, tem dois retratos, às vezes cai para um e às vezes aparecem três e tudo, a gente está pensando que só tem essas pessoas, não. Às vezes tem mais pessoas assistindo e às vezes a gente não tem noção, entendeu? Agora tá aparecendo um aqui que não tem retrato, só aparece só a sombra e eu não sei identificar de quem é a pessoa. Então, por exemplo, eu não posso dar uma saudação. Então, às vezes a pessoa pode falar: poxa, o pastor não citou o nosso nome. E não é por isso. A gente procura citar o nome de todas as pessoas aqui. Afinal, o culto online tem esse objetivo. É diferente do culto online na igreja, que aí o pastor não tem como interagir. Por quê? Porque ele está no púlpito. É uma transmissão ao vivo direto da igreja. Então ele não tem como interagir. Já esse culto aqui, tanto o meu quanto o que o pastor Alexandre dirige, a gente fica em frente ao smartphone, em frente aqui ao notebook, então a gente tem como ver as pessoas que estão interagindo. Então a gente interage com as que estão escrevendo e que a gente é possível identificar, entendeu? Então eu já tava com essas dúvidas e antes que eu perguntasse sobre essas dúvidas, o pastor Alexandre acabou esclarecendo todas elas. Ah, então o retratinho que eu não vi era do meu querido irmão Almir Ildefonso. Bom dia, meu querido irmão. Deus abençoe a sua vida. É muito gratificante a sua presença aqui de manhã conosco aqui. E fico feliz. Então aí quando por exemplo, a gente não identifica a foto, mas aí o irmão vem com a saudação, a gente já pode citar o nome aqui. Então já tem um grupo razoável agora de manhã, então a gente já pode fazer a oração inicial e começar o nosso período de louvor para depois o período das orações, conforme os outros irmãos vão chegando. Eu já tenho alguns pedidos de oração aqui anotados, que são os pedidos de toda semana. E juntaremos com os pedidos de oração de hoje também. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse momento de encontro contigo. Que a tua palavra diz em Romanos 12:1. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos para um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estamos nesse encontro aqui, nessa reunião, para apresentar a Ti este culto racional. Senhor, que nós nos desliguemos de todo pensamento, de todo problema. Eu sei que temos problemas, eu tenho, os irmãos têm. Mas por esses momentos e essas horas que possamos, esses minutos, possamos estar
apenas ligados em Ti, conectados em Te adorar em espírito e verdade. Apresentamos todos os trabalhos que serão colocados aqui nessa manhã, as orações, os louvores e a ministração da Tua palavra, que sejam agradáveis a Ti. Tudo que fazemos, Pai, é para o Teu agrado. Peço perdão pelos meus pecados, pensamentos, atos e palavras, tudo aquilo que não tem agradado a Ti, para que eu possa ser digno, Senhor, de dirigir esta reunião nesta manhã, junto com meus irmãos. Assim eu oro e Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo tem sido como é que se diz? O aferidor do meu ministério, para entender o que é o culto a Deus. Muitos colocam a questão do culto a Deus como se fosse o culto, como se fosse um nome da reunião. O que nós fazemos durante a semana, e principalmente aos domingos, que é o dia do Senhor, é uma reunião da congregação, a Assembleia dos Santos de Deus. Então, muitas das vezes, por tradição, as igrejas escrevem assim, cultos, horários, tal, tal, tal. E às vezes eu observo, não por uma questão de erro, às vezes é uma falta de orientação, as pessoas assim, Senhor, nos dê um culto abençoado. Não, a gente não pode pedir a Deus um culto abençoado. Nós estamos prestando culto a Deus. O nosso culto a Deus é que tem que ser abençoado. Nós não temos que pedir um culto abençoado. Nós temos que dizer assim, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa reunião. Que o Senhor responda às nossas orações, que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa adoração, que seja agradável a Ti. Porque por muitas passagens, louvores, orações, não foram agradáveis. Deus as recusou orações, recusou a adoração, recusou os louvores. Por quê? Bom dia, irmã Céia. Deus abençoe a sua vida. Abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Por muitas vezes, Deus recusou. Por quê? Porque as pessoas se apresentavam cheias de máculas, cheias de erros. Por isso que quando a gente se apresenta a Deus, nós temos que pedir perdão pelos nossos erros. Nós temos que nos apresentar como uma noiva sem mácula para agradar ao Senhor. Porque essa noiva sem mácula é que o Senhor Jesus, naquele grande dia, vai vir buscar. Claro que não somos uma noiva perfeita porque erramos e temos consciência que dependemos da graça de Deus todos os dias. Mas nós buscamos em Deus essa perfeição. Ele diz, sede santo como eu sou santo. Não somos perfeitos ainda nesta vida. Sabemos que isso é só na eternidade, que alcançaremos aquilo que eu falei semana passada da questão do corpo incorruptível. Num piscar de olhos, né, seremos transformados. Nem todos dormiremos, né? Os que dormem também terão novos corpos e os que estão acordados também terão novos corpos. Mas enquanto estivermos aqui, buscamos no Senhor, erramos, temos a nova chance todos os dias em Cristo Jesus, sempre em Cristo Jesus, a nossa esperança está sempre nele. Então, esse conhecimento tem que estar sempre na nossa mente de que
Nós não oramos pedindo a Deus um culto abençoado, nós oramos a Deus para que Ele receba o nosso culto, porque o nosso culto é racional. Por isso Paulo diz em Romanos 12:1: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, que nós estamos vivos, santo, procuramos nos santificar, e agradável a Deus, tudo que apresentamos a Ele, que é o vosso culto racional, quer dizer, pleno das nossas faculdades. Amém? Eu gosto muito dessa palavra, que ela tem sido o aferidor do meu ministério por essa caminhada todos os dias com Cristo Jesus. Então vamos agora para o nosso período de louvor e louvar a Deus é muito importante. O Salmo 150 diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E tudo posso no Senhor. Com seu poder e sua palavra, sei que tudo posso no Senhor. Tudo posso no Senhor. Sei que tudo posso no Senhor. Vencer. Eu sei que tudo posso no Senhor. Com seu poder e sua palavra, sei que tudo posso. Sei que tudo posso no Senhor. Sei que tudo posso no Senhor. Amém, Jesus. Nosso Deus é soberano, Ele reina
antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra torna e vazia. Bom dia, irmã Selma, Deus abençoe. Descobria sobre a face das águas, Quem criou dos céus e fez separação das águas, a terra seca, os luminares, e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus, pela sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas, a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas, glórias a Deus. Espírito de Deus está aqui. O Espírito do Senhor está aqui nessa manhã operando em nossos corações. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Dos de alma são dados, cativos e oprimidos, livres são. Dos que são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os de alma são curados,
cativos e oprimidos livres estão. Enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te contemplar. Majestade, orar e tem verdade no átrio ou no santo lugar. Oh, leva-me à sala do trono, no novo e vivo caminho. Te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Glória a Deus. Agora vamos para o nosso período de oração, oração de pedidos e oração de agradecimentos. Eu já tenho aqui algumas anotações. Pediria aos irmãos presentes que quiserem fazer pedidos, que já podem colocar, que eu também vou anotar aqui. Eu tenho as orações que eu faço toda semana, oração que eu faço pelo Brasil, pelos três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, por todas as autoridades. A irmã Rosângela pede pela Thaís, pelo tratamento da Covid, né, em casa. E pede pelo seu neto Mateus, para não ser contaminado. Perfeito, minha irmã. Amém. Como oro toda semana nesse sentido, como vou orar pelos municípios desse país, a irmã Selma pede pela sua neta muito resfriada, para todos que precisam de cura, irmã Selma. Amém, minha irmã. E oro também pelos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos pacientes. Temos que pedir isso. É verdade, irmã.
Apesar que a gente tem que entender que tudo é a permissão de Deus. A nossa ansiedade é ver o fim. A gente não sabe por que motivo Deus assim permitiu, né? Irmã Ceia, amém, minha irmã. Então, nós vamos orar mediante o que nós já temos aqui. E conforme quem quiser ir pedindo, pode ir colocando aqui que eu vou olhando. Amém? Senhor nosso Deus e nós, o Pai, nós apresentamos essas vidas nas suas mãos, Pai. As orações que nós sempre colocamos aqui toda quarta-feira. Oramos pelo menino Enzo, que graças a Deus já está em casa, mas nós sempre oramos no pedido da tua serva Bernadette, que acompanhou o desenvolvimento desse menino no hospital e hoje ele está bem em casa. Oramos pelos irmãos Carlos e Holanda, oramos pelos irmãos Glória e Carlos Nelson, pelo irmão Júlio, que foi um pedido ontem da irmã Beth Moncalvo. Ele tem problema sério no coração. Nós pedimos por ele, Pai. Pedimos pela irmã Maria Ramos, que, como foi mencionado ontem pelo pastor Alexandre, nós fazíamos culto no lar, na casa dela, toda semana. Era uma irmã que já não podia ir à igreja por causa do mal de Parkinson e que se agravou muito. Nós oramos por ela, oramos pela irmã Maria Fernanda, que perdeu a filha, que o Senhor venha consolar o coração dela. Oramos pelo irmão Paulo Basílio, que também perdeu o irmão recentemente. Oramos por essa família abençoada, atuante na igreja, por todos, irmã Julita, por toda a família, Pai, pela irmã Ana Célia, que o Senhor continue consolando o coração dela, que sente falta da mãe. Oramos pelo irmão Almir, que também perdeu a esposa. Isso também foi mencionado ontem, no culto ontem. E também um pedido do irmão Almir também pela Dalva, que está com Alzheimer. E pela vida do João, que é seu irmão que está completando amanhã mais um ano de vida. Que Deus abençoe. A irmã Rosângela também pede para confortar a vida do irmão Durval, que perdeu a esposa. Nós pedimos também por essa vida, meu Pai. Pedimos pelo Leonardo, filho da irmã Maria Regina, que ontem no finalzinho do culto pediu pela saúde dele, que ele não estava passando bem. Eu orei ontem à noite, o pastor Alexandre também orou, eu estou orando nessa manhã. A irmã Rosângela pede pela Thaís, sua filha, que está com Covid tratando em casa. Ela pede pelo seu neto para que não seja contaminado. A irmã Selma pede pela sua neta que está resfriada, e todos pela cura. A irmã Ceia pede que aumente a sua fé para que ela nunca venha duvidar do seu poder. Nós pedimos também pela família do pastor Alexandre Nora, que perdeu sua esposa, né? Pedimos para que Deus venha confortar toda a família. Recebemos essa notícia ontem pela noite, e eu também vim pedir para que o Senhor venha confortar a família da minha vizinha, que ontem à noite ela nos comunicou que seu cunhado tinha falecido, e toda a família foi lá para o Espírito Santo para os procedimentos. Que Deus venha consolar os enlutados em nome de Jesus. Peço pela saúde da minha mãe, Norimar, como pedi ontem, pelo pastor Alexandre. Ela
tem problema de reumatismo, de artrite, de artroide, está com dificuldade de andar dentro de casa. Ela vai fazer alguns procedimentos de exame, minha irmã vai levar. Eu vou fazer prova de vida com ela sexta-feira. Ela tem uma dificuldade para descer aquela escada, que o Senhor me ajude a descer com ela lá. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, peço pela minha saúde, pela saúde da minha esposa. Amém, amém e amém. E agora nós vamos para as orações de agradecimento. Perdão, meu Senhor Jesus, também peço pelo nosso Brasil, pelos três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo, para que haja harmonia, pelas eleições municipais, para que sejam eleitos os prefeitos no segundo turno de acordo com a tua vontade, que venham governar com a tua justiça, assim como a eleição americana ainda está indefinida, mas que seja definida segundo a tua vontade, não segundo especulação humana. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, amém, amém. Eu oro pelos os hospitais públicos e privados, por médicos, por enfermeiros, por todos que estão ligados à saúde, pelos internados de Covid, pelos que estão tratando a Covid em casa, por todos os doentes, por todos que passam por todos os tipos de tratamento. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém. Agora nós vamos para as orações de agradecimento, que também faz parte do culto de oração. Orar para agradecer, eu agradeço todos os dias, mas a quarta-feira em especial agradeço pela minha vida, agradeço por acordar bem, agradeço pelo ministério, agradeço pela minha família, agradeço pelos meus vizinhos, pelos amigos, agradeço pela minha igreja Primeira Batista no Encantado, agradeço pelo meu pastor Marcos, meu pastor Alexandre, meu querido pastor e capelão Samuel, pastor Leandro, que não está conosco, mas convivi com ele, meu querido, um grande abraço. Pastor Ricardo, também grande saudade dele, o conheci quando vim para cá em 2017. Então a gente não diminui, a gente soma, né? A gente sente saudade dos queridos amigos. Aqui a irmã Selma pede para agradecer pela vida de todos nós. Amém. A irmã Rosângela pede para agradecer pela vida de cada irmão e de cada irmã. São bênçãos na nossa vida. Então nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, apresento aqui os pedidos das tuas servas. Irmã Selma, agradecer pela vida de todos nós. Irmã Rosângela, agradecer a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã. Bênção nas nossas vidas. Amém. Eu agradeço pela nossa primeira igreja batista no Encantado, que o Senhor tem abençoado a nossa congregação, pela vida do nosso querido pastor Marcos Azen, pela sua esposa Rosângela Genai, pela sua família. Agradeço a Deus pelas curas e pelos livramentos desses vírus, a pedido da tua serva Rosângela. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Alexandre Luciano, pela vida da Solange e da sua família. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor e capelão Samuel, pela vida da Janaína, sua esposa. Agradeço a Deus pela vida do corpo diaconal da nossa igreja, que graças a Deus nós temos um corpo diaconal de excelência. Então nessas orações o Silvino, o André, o Eugeninho, essa turma maravilhosa, o Jali, a Yolanda, essa turma maravilhosa, a minha querida irmã, esse povo abençoado do corpo diaconal, que presta um serviço maravilhoso na nossa igreja. Às vezes dá um branco na minha cabeça e eu vou orando e às vezes eu vou esquecendo alguns nomes, entendeu? E os irmãos perdoem.
esses brancos. Alguns remédios às vezes dão uns brancos na nossa cabeça. Oh meu Deus, eu esqueci o nome da irmã diaconisa que dirige os cultos na quarta-feira e que também está ausente da igreja, está se recuperando. Meu Deus, que o Senhor abençoe ela. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela. Meu Deus. Oh, meu Deus. O Senhor sabe. Glória a Deus. De toda a liderança da nossa igreja, o Gerral, o Davi Basílio, a Sueli, irmã Helena, glória a Deus. Às vezes dá um branco na nossa cabeça, meu Jesus. Toda essa turma maravilhosa que nós temos na igreja, uma equipe de louvor maravilhosa, o pessoal do som, nós temos uma turma muito boa na nossa igreja. Abençoa, Senhor. Eu tenho muito a agradecer por esse pessoal, o Luiz, essa turma toda linda que nós temos lá. Deus abençoe. Eu agradeço muito por essa gente. Agradeço pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha esposa, pela minha família, meus filhos, meus sobrinhos, minha mãe, meu irmão, minha irmã, toda a minha família. E os meus amigos e os meus vizinhos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse branco agora não foi fácil. Obrigado, irmã Rosângela, irmã Helena. Veio tudo quanto é nome na minha cabeça, mas eu não lembrei. Poxa, perdão, irmã Helena, se a irmã Helena estiver assistindo, me perdoe. Oh, meu Jesus. É ela que dirige esse culto. Eu a conheci, esse culto era às terças-feiras, passou para quarta-feira, o culto de quarta-feira. Teve até nesses dias aí que negócio de lembrança do Facebook, eu cheguei a gravar a irmã Lena cantando um corinho, um hino da harpa, e foi numa quarta-feira, a Leonai estava tocando na bateria, eu no pandeiro, cultos muito bons, entendeu? De quarta-feira de manhã, que se Deus quiser vão voltar a ser presenciais, assim como o culto nos lares também vão voltar a ser. Tudo é seu tempo, tudo é no tempo de Deus. Por enquanto, o culto no lar está indo nos lares de forma online com o pastor Alexandre, que ele também não está podendo sair de casa, né? E o culto de oração da manhã está sendo feito dessa forma online, que eu também não estou podendo muito sair de casa, entendeu? Às vezes que eu vou ali na minha mãe, às vezes eu como um salgado ali na Rua Angelina, tem alguns irmãos que moram ali na Rua Angelina, que às vezes costumam me ver ali comendo um salgado ali, aquela coisa toda. Mas eu tenho procurado evitar justamente por causa disso, até pelo que o próprio pastor Alexandre falou, que a gente procure não se expor, procure não estar de máscara. Mesmo de máscara, a gente não está na rua conversando, aquela coisa, que tudo é exposição. A gente se expõe e expõe outras pessoas. Eu sei que a gente quer interagir, eu tenho amigos ali, até o próprio rapaz que vende salgado, a esposa, um outro vizinho que mora ali na Rua Angelina ali. Mas o que acontece? A gente não pode mesmo, entendeu? E ainda mais no meu caso, de eu ser no grupo de risco, o que acontece? Eu me exponho e exponho as outras pessoas também, entendeu? Então é isso. E aquele negócio, e muito mais a minha mãe, que não sai de casa, é difícil. E eu não posso expor ela também, não posso expor meu irmão, que também é grupo de risco também, entendeu? Então, tem que pensar em todas essas situações e nós, como cristãos, a gente é exemplo para a sociedade, então a gente tem que pensar em todas essas, circunstâncias. Amém? Então agora nós vamos para o momento da palavra, nós estamos no horário bom, 9h52, e nós vamos para o livro
para a carta aos Hebreus, e é justamente é, é, pegar um pouco anterior ao que o pastor Alexandre pregou ontem. O pastor ontem pregou sobre a fé, o texto clássico da fé, que é Hebreus 11, 1, 2 e 3, né? O que nós vamos falar aqui está no capítulo 10, a partir do 19, que é justamente esse finalzinho do louvor, do que fala, o Espírito de Deus está aqui, mas a segunda parte, porque ali são duas músicas, da sala do trono, da questão da adoração, da questão da fé. Porque muitos falam que isso é uma questão de intimidade só para algumas pessoas. Não, isso são para todos nós. Nós fomos constituídos, isso está lá em Apocalipse, reis e sacerdotes. Mas isso não é só na eternidade, não, já é para agora já. Em 1 Pedro fala que nós temos um sacerdócio real. Nós somos a geração eleita. Então, eu peço que os irmãos abram em Hebreus capítulo 10, a partir do 19, que nós vamos ler os primeiros versículos aqui. E o 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza e certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos parar por aqui. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa a nossa mente nessa manhã, para que possamos compreender o que Tu queres dizer sobre esta palavra. Perdoa os nossos pecados, pensamentos, atos e palavras. Que Teu Espírito ilumine a nossa mente nessa manhã. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém, amém e amém. O autor aqui nos estimula a uma intimidade. Na aliança antiga, por isso que eu digo que nós na graça temos uma intimidade e uma responsabilidade maior, porque nós temos uma liberdade em Cristo que os antigos, antes, na lei de Moisés, não tinham. Na lei de Moisés, os crentes em Deus não tinham esta liberdade que nós temos. E eles dependiam do sacerdote. Os pecados eram apagados, aliás, os pecados eram encobertos através do sacrifício de animais. Hoje nossos pecados são apagados através de um único sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. Por isso que o autor, ele diz aqui no 19, tendo, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário, a gente entra no santuário, que é um santuário que você não vê, pelo sangue de quem? De Jesus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Pelo novo e vivo caminho. É o caminho que Jesus respondeu lá no Evangelho de João, quando diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ele fala para ele mesmo, ninguém vem ao Pai, porque Filipe perguntou para ele, mostra-nos o Pai. Ele diz, quem me viu já viu o Pai, eu e o Pai somos um. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível, está em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É que diz no Evangelho de João, e o Verbo se fez carne. Ele
é a encarnação de Deus na Terra. Então, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, olha, ele nos consagrou, nós somos consagrados nele. Pelo véu. Que véu? A carne de Jesus é o véu. Que foi abatido, que foi moído. Lá Isaías fala, moído pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A carne que foi abatida, foi enfermada, foi maltratada. Ele sofreu por nós. 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é ele é o grande sacerdote, ele é o sumo sacerdote eterno. Capítulo 3 de Hebreus, ele é o sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Olha o estímulo do autor, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que água limpa é essa? É a água de Cristo. Essa é a água limpa, é a água que purifica tudo. É a palavra. A palavra é a água que purifica. O coração ele é purificado porque a Epístola de João, 1 de João, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse sacrifício de Cristo foi pleno para nossas vidas. Então, por isso que eu digo que nós somos privilegiados em Cristo Jesus, mas mesmo assim nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós não dependemos de sacerdotes humanos, porque esse grande sacerdote, esse sumo sacerdote é Jesus Cristo, que se apresenta diante de Deus. Quando falo nós somos servos de Deus em Cristo Jesus, isso tem que ser sempre colocado porque essa é a condição. Ele é o mediador entre Deus e os homens, como diz lá em 1 de Timóteo. Jesus Cristo, o homem, o único mediador entre Deus e os homens. O verdadeiro cristianismo, não estou querendo dizer aqui, porque às vezes a nossa audiência não é só os irmãos em Cristo, da mesma denominação batista. O verdadeiro cristianismo não envolve somente os batistas, nós temos presbiterianos, metodistas, luteranos, pentecostais, neopentecostais, carismáticos, batistas renovados, presbiterianos renovados, metodistas renovados, neopentecostais da Universal, da Mundial, Plenitude de Cristo, Igreja Judaizante. Estou falando de todas as denominações, fora o catolicismo, o ortodoxismo. Eu estou falando o cristianismo verdadeiro, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Porque o Novo Testamento para todas essas denominações é o mesmo. São 27 livros, são 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as outras cartas e o livro do Apocalipse. São 27 livros. O Novo Testamento é o mesmo. As suas doutrinas podem ser diferentes. Então, o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso que eu falei em Cristo Jesus. Por isso que lá no Evangelho de João ele diz, tudo que pedires a meu Pai em meu nome, ele fará. Em meu nome, em nome de Jesus. Por isso que diz, por isso que ele deu um nome sobre todo nome. Por isso que
joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, é isso que a palavra diz aqui. Cheguemos com verdadeiro coração e inteireza, com inteira certeza da fé, e tenhamos os corações purificados da má consciência, que o erro, o pecado, ele começa na consciência ruim. É no pensamento, é aqui, ó. Eu lembro do meu primeiro pastor, que na denominação dele, eles creem em ordenação apostólica, ele hoje é apóstolo. Ele dizia que a batalha espiritual é aqui. Muitos falam em batalha espiritual de anjos, demônios, se degladiando, aquela coisa, né? É doutrina da batalha espiritual, que eu particularmente não concordo muito com esse tipo, porque você não vê evidência escrita, né? Mas se você for julgar pela questão do pensamento, da tentação, da tormenta que o crente passa, é a questão da consciência. Então, o que ele diz? Chegai com um verdadeiro coração, um coração sincero, ó, eu dependo de ti, preciso de ti, estou todo errado, Senhor, preciso de ajuda. Purificados da má consciência, ó, a minha cabeça, Senhor, cheia de maus pensamentos, preciso de ti. O corpo lavado com água limpa, que é a palavra, o conhecimento da palavra. Qual a palavra que pode me ajudar a ter mais força, mais firmeza nisso aqui? Na própria carta aos Hebreus, no capítulo 4, que eu já preguei sobre isso aqui, que fala do trono da graça, que também, quando a gente fala em sala do trono, em música, é o trono de Deus, por exemplo, aqui, ó. Hebreus 4, a partir do versículo 14, que o subtítulo fala que Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, e realmente é verdade. Visto que temos, no verso 14 aqui, ó, Hebreus 4,14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está sempre olhando por nós. Porém, um que, como nós, Jesus foi um de nós. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa é a única diferença que Jesus tem de nós. Porque ele foi um de nós, mas só que ele não pecou. Ele foi tentado em tudo, ele foi atormentado na mente dele. Vide lá em Mateus capítulo 4, quando ele vai lá para o deserto lá, né? Todo mundo conhece essa passagem. E foi compelido pelo Espírito de Deus que ele fosse para o deserto ser tentado lá. Deixa eu conferir para não estar passando referência errada. É isso mesmo, é Mateus 4, ele é tentado para ir ao deserto. Ele foi tentado em tudo, como diz o texto aqui, mas sem pecado. Agora o que diz no verso 16? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aí eu vou perguntar, qual é o
tempo oportuno. Qual é o tempo da oportunidade? É na eternidade? Eu mesmo vou responder, não. Eu vou falar bem de pertinho. É agora. Mas, pastor, eu não consigo entender isso. Como é que eu vou chegar lá no trono da graça, lá em cima? O que Jesus disse à mulher samaritana? Que o Pai procura os tais que o adorem em espírito e verdade. Irmão, quando você ora a Deus, seja dobrando seus joelhos, seja em pé, seja deitado na sua cama, seja encostadinho no seu travesseiro, que você está ligado no Senhor, seja nesse momento de intimidade aqui, quando a música fala, oh, leva-me a sala do trono. Olha o texto que a gente acabou de ler lá. Pelo novo e vivo caminho. Quer dizer, volta lá para o capítulo 10. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, quer dizer, pela sua carne. Pelo sacrifício de Jesus, a gente tem intimidade de chegar ao trono da graça. Em Efésios, capítulo 2, diz que nós já ressuscitamos com Ele. E Ele nos fez assentar em tronos, em lugares celestiais. Essas palavras precisam ser ditas hoje, são 10:09. Já temos um tempinho ainda para a gente ficar como é que se diz? Dissertando nesses versículos. Vamos lá para Efésios 2. Efésios capítulo 2. Aqui, ó, Efésios capítulo 2, verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, isso quando a gente era do mundo, quando a gente se converte, nos vivificou junto com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Espiritualmente, nós já estamos colocados nessa posição. Por isso que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção. Mas, pastor, eu quero entender por que eu sofro tanto. É justamente por você estar nesta posição espiritual que você sofre. Satanás não quer que você tenha conhecimento que você está nessa posição. É por isso que em Romanos 8,39, quando diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a vida e nem a morte, nem a altura e nem profundidade, nem anjos, nem principados e potestades poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que Paulo fala isso? Porque é justamente o mesmo Paulo que escreve aos Efésios que ele nos ressuscitou com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. É por isso que alguns pensam, deduzem que o autor de Hebreus seja Paulo justamente por causa disso. Eu também penso. Mas a gente não pode afirmar que seja, por quê? Porque nenhum teólogo denominou autoria para o autor de Hebreus. Uns dizem que foi Clemente, outros dizem que foi Apolo, outros, e podem ter sido algum auxiliar de Paulo, entendeu? Não se sabe quem foi, ou pode ter sido vários autores que tinham um bom conhecimento do Antigo Testamento, faz a comparação do Antigo Pacto com o Novo Pacto. Tem horas que
parece ser, que tem horas que parece ser a narrativa paulina e tem horas que não parece ser, entendeu? Não importa. Eu sei que o conteúdo da mensagem, tanto de Hebreus quanto as das cartas de Paulo, o que eles querem dizer? Que nós temos essa intimidade com Deus em Cristo Jesus, porque Ele tem todo o mérito. Jesus tem todo o mérito. Nós temos que reconhecer esse mérito em Cristo. Nós temos esse privilégio em Jesus. Mas esse privilégio nos dá uma responsabilidade muito grande, porque nós não podemos brincar com esta graça de Deus, porque nós vamos prestar conta diante do trono de Deus. Cada um dará conta de si. Isso também é leitura paulina, também, isso é narrativa paulina. Paulo também tinha conhecimento disso, que ele também sabia da sua liberdade em Cristo. Ele disse, ele falava muito bem, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por todas elas, porque ele sabia que tinha que dar conta de si. Amém, meus irmãos? São 10h14. Espero que essa palavra tenha abençoado a vida dos irmãos. A palavra de Deus ela é muito boa, ela é muito enriquecedora para as nossas vidas, né, meus irmãos? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, por esses momentos contigo. Teu Espírito nos enche cada dia mais, nos ajuda, Senhor, a caminhar segundo a Tua vontade, segundo a Tua santidade, segundo a Tua direção. Erramos todos os dias, Pai, buscamos em Ti a perfeição. Nos ajuda, Pai, a não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas caminharmos segundo esse novo e vivo caminho todos os dias, Pai. Nos ajuda a nos purificarmos com essa água limpa que é a Tua palavra, Senhor, a ser limpos de consciência, conforme diz a Tua palavra. Abençoa nossas vidas, o restante da nossa semana, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Amém, amém e amém. Nossa programação da semana: culto no lar, toda terça com o pastor Alexandre, direto da casa dele, online, às 19h30. Toda quarta-feira, às 9h da manhã, pastor Joselito, culto de oração pela manhã online, né? Aqui está a minha casa. Toda quinta-feira, culto de oração da noite, às 19h30. Transmissão ao vivo, direto da igreja. Presencial com restrições de distanciamento. Todo domingo, cultos às 10 da manhã e às 19h, direto da igreja, com transmissão ao vivo, com restrição de distanciamento presencial. O culto de quinta e os de domingo, direção do pastor Marcos Azen. Na ausência do pastor Marcos na quinta-feira, pastor Samuel e o irmão Silas no apoio. No domingo, tanto de manhã quanto à noite, ou Marcos Real, ou alguém que o pastor escale, mas geralmente os cultos de quinta e os de domingo têm sido dirigidos e ministrados pelo pastor Marcos Azen. Essa é a nossa programação da semana, Escola Dominical, às 9h da manhã. Uma turma única, também com restrições de distanciamento presencial. Essa é a programação da nossa igreja, Primeira Igreja Batista no Encantado. E pedimos que os irmãos continuem divulgando a nossa página no YouTube, para que tenhamos o mínimo de 1.000 inscritos, para que a transmissão ao vivo também seja no YouTube, junto com a nossa página no Facebook. Um bom restante de semana para todos e até semana que vem, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos.